Bom, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Seminário Integrado Hathabura Massuda. Hoje eu tenho o grande prazer de apresentar mais uma grande amiga minha, a professora Gilda Neves. A professora Gilda é do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. Ela é formada em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, assim como eu. Tem mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também. E hoje, então, ela nos aceitou, com muito carinho, falar um pouquinho sobre o trabalho que ela desenvolve, no seu laboratório de farmacologia molecular aqui no ICB, na UFRJ. Professora Gilda, muito obrigada por aceitar vir aqui nos brindar com todos os seus conhecimentos. Muito obrigada por dispensar esse tempinho para a gente. Não sei se tu preferes que o pessoal te interrompa no meio, no final, como é que tu preferes que eles façam? Qualquer coisa... Acho que pode ficar à vontade, quem quiser perguntar no meio, desde que abra o microfone, porque eu fico com a tela fechada aqui. Então pode Tá, eu perguntar vou... sem problema nenhum, se não, perguntas no chat, aí eu olho assim que acabar a apresentação. Eu vou ficar aqui olhando o chat de qualquer forma, Uhum. e então passo a palavra a ti. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar, Gilda. Obrigada. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tranquilo? Ah, bom, acredito que sim. Então, como a professora Patrícia falou, meu nome é Gilda, eu sou professora, né, da farmacologia da UFRJ, do Instituto de Ciências Biomédicas. Estou aqui, então, para dividir com vocês um pouco, né, do que a gente faz no laboratório. Certo? Então, muito obrigada, professora Patrícia, pelo convite e espero fazer jus, né, às expectativas de vocês. Então, apesar da gente trabalhar, né, do nosso grupo trabalhar no laboratório de farmacologia molecular, a minha especialidade especificamente é farmacologia do comportamento animal, mais especificamente, né, de roedores, centrada na área de neurofarmacologia. E os nossos projetos de pesquisa que a gente vem desenvolvendo, eles têm se concentrado nessa linha, né, de investigar a importância, né, de fatores ambientais na compreensão da fisiopatologia de transtornos neuropsiquiátricos, para então, dessa forma, a gente poder, então, buscar, né, novos alvos, compreender melhor esses transtornos e buscar novos alvos de tratamento. Paty, eu estou sem relógio aqui, então quando chegar numa meia hora mais ou menos, se tu puder me dar um toque, eu agradeço, tá? Porque eu não tenho nada me mostrando o tempo de apresentação aqui. Pode Certo? ficar tranquila, fica à vontade. Tá, obrigada. Então vamos lá. Certo? Ai, não está passando a tela. O que que eu... agora pronto. Então, dentro dessa linha de transtornos neuropsiquiátricos, o nosso grupo de pesquisa ele tem um interesse maior em dois grupos de transtorno, que são os transtornos do tipo depressivos, né, caracterizados pela ocorrência de sintomas depressivos, e os transtornos atualmente, né, denominados transtornos do espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Então, apesar desses transtornos eles pertencerem a categorias diagnósticas distintas dentro tanto da CID quanto do DSM-5, eles têm alguns sintomas em comum, certo? E algumas bases neuropatológicas em comum. Mas o que é mais interessante para a gente é justamente o fato de que ambos se encontram naquela classe que a gente chama de a classe dos transtornos multifatoriais. O que eu quero dizer com isso? Que
tanto para os transtornos do espectro psicótico, quanto para transtornos depressivos, as principais causas desses transtornos, elas incluem múltiplos fatores que vão envolver tanto alterações genéticas. Então, por exemplo, para a esquizofrenia, a gente tem uma concordância, né, de incidência entre gêmeos monozigóticos de em torno de 45%, enquanto que para os transtornos depressivos essa concordância já é um pouco menor, já é em torno de 30%, 35%. Então, sim, a genética é muito importante, mas ela sozinha não é determinante de se um indivíduo ele vai desenvolver aquele transtorno, não. O que a gente vai ter é a contribuição de múltiplos fatores, determinadas alterações genéticas associadas àquilo que a gente chama de fatores ambientais ou insultos ambientais, que são diversas experiências às quais o indivíduo ele vai sendo exposto ao longo da vida, que vão resultar em alterações neuroquímicas e metabólicas, que podem, então, contribuir para alterações na conectividade cerebral, no processamento das informações, né, na conectividade não só sináptica, mas entre regiões, diferentes estruturas cerebrais, levando então, né, culminando nas alterações comportamentais, cognitivas e até emocionais, né, que caracterizam esses transtornos. Então, o nosso foco de estudo tem residido justamente nessa parte aqui, de qual seria a contribuição de determinados fatores, né, de determinados insultos ambientais ao longo do desenvolvimento, que vão, então, de alguma forma, contribuir ou aumentar o risco de desenvolvimento desses transtornos neuropsiquiátricos. Gente, eu tomo muita água. Então, um dos nossos primeiros alvos de estudo, então, é a ocorrência de infecções, principalmente infecções virais, em períodos precoces do neurodesenvolvimento, como o período pré-natal e o período neonatal, logo após o nascimento. E por que essa fase tão precoce? Porque hoje em dia já é consenso que os transtornos do espectro da esquizofrenia, eles são caracterizados, né, por serem transtornos do neurodesenvolvimento, ou seja, onde as alterações elas vão acontecendo já em fases bastante precoces do desenvolvimento cerebral, mesmo no período gestacional, logo após o nascimento, que já vão levando a um desenvolvimento anormal, né, um desenvolvimento inadequado das conexões cerebrais. Isso, então, vai culminar ali no período da adolescência, naquilo que a gente chama de fase prodrômica, dos transtornos, onde os indivíduos eles já podem apresentar sintomas atenuados ou sintomas psicóticos intermitentes, até ali no final da adolescência, início da idade adulta, a ocorrência do que a gente chama do primeiro episódio psicótico, que pode levar, então, a uma deterioração progressiva e a cronificação do transtorno. E nessa fase crônica, então, é que esse transtorno ele recebe o nome, né, se transforma na categoria diagnóstica de esquizofrenia, né, quando ele já está nessa fase crônica e praticamente, né, irreversível do transtorno, onde o tratamento ele passa a ser um tratamento sintomático, um tratamento paliativo. Então, a gente compreender melhor o que está acontecendo nessas fases mais iniciais, a fim de buscar novas formas de tratamento, mas não só de tratamento, talvez, de identificação precoce e até alguma forma de intervenção que possa atenuar ou diminuir esse risco de conversão à psicose, é um dos nossos objetivos de estudo.
Então, a gente inicia isso olhando para as infecções virais no período gestacional e neonatal. Um dos primeiros trabalhos que a gente desenvolveu, então, foi com relação às infecções ocasionadas pelo vírus da Zika. Então, muitos de vocês devem lembrar que ali no período de 2015, 2016, a gente teve uma epidemia, né, de infecções com mais de 730 mil casos, né, de infecções pelo vírus da Zika, majoritariamente aqui na nossa região, no Brasil e na América do Sul. Esse vírus, então, ele é considerado um arbovírus, né? E ele foi nessa época considerado, ele é um arbovírus, né? Não considerado, né? Da mesma família do vírus da dengue, por exemplo. E ele, então, isso acarretou, né, numa emergência de saúde pública de interesse internacional, né? Conforme postulado pela Organização Mundial da Saúde. Né? E o que foi mais chocante nessa época foi o número de casos de bebês que nasceram com microcefalia, certo? Assim, bebês cujas mães foram infectadas com o vírus da Zika durante o período da gestação e acabaram desenvolvendo malformações de extrema gravidade no sistema nervoso central. Nessa época, então, houve um boom de pesquisa aqui no Brasil, né, nesse sentido de entender melhor esse tropismo pelo sistema nervoso central do vírus da Zika. Entre eles, né, o nosso grupo entrou nesse esforço coletivo, né, dos pesquisadores brasileiros, né, na busca de compreender melhor essas alterações. E o que nos chamou maior atenção foi que, apesar disso, né, apesar de muitos bebês nascerem com malformações graves, alguns nasciam com o tamanho do encéfalo normal. E, ao nascer, não era identificada nenhuma alteração. Mas, conforme eles vinham se desenvolvendo, eles começavam a apresentar aquilo que hoje é reconhecido como a síndrome congênita do Zika vírus. Que já foi descrito, né, em um grande número de crianças, né, sem microcefalia nascidos no Brasil, que tem, então, consequências neurológicas importantes, alguns desenvolvem síndromes epilépticas infantis, demonstram calcificações no sistema nervoso central, mas outros têm alterações ainda mais sutis. E essas alterações ainda mais sutis é que reside o risco de desenvolvimento de transtornos do espectro da esquizofrenia. Então, a gente tentou responder essa pergunta, né? O que o futuro nos reserva, né, com o acompanhamento dessas crianças, já que os transtornos, né, do espectro psicótico eles só vão ser identificados quando essas crianças atingirem a adolescência, né, final da adolescência, início da idade adulta. Então, para acelerar um pouco isso, né, foi desenvolvido, né, durante o seu doutorado, a professora Izzy Souza, né, sob orientação da professora Júlia Clark, hoje do ICB, da UFRJ também, elas desenvolveram um modelo animal de infecção neonatal com o vírus da Zika. Né? Então, esses animais eles são infectados no dia pós-natal 3, certo? Por injeção subcutânea com esse estoque viral, e a gente, então, acompanhou esses animais durante o desenvolvimento, né? Vários artigos já foram publicados, né? Eu vou trazer aqui alguns dados desse artigo do nosso grupo, então, que foi publicado no ano passado, em 2023, foi quando a gente olhou para os animais, quando eles atingiram a idade adulta. E o principal aspecto que a gente resolveu observar foi a questão, né, do reflexo de sobressalto e do filtro sensório-motor. Então, o reflexo de sobressalto, ele é aquele reflexo, né, que ele é conservado entre as espécies de mamíferos, de que quando a gente é defrontado com um estímulo de alta intensidade, e aqui a gente explora um estímulo sonoro, a gente tem um sobressalto, né? Tem esse reflexo motor, certo? Que é ocasionado por esse
por esse estímulo inesperado, digamos assim. Algumas pessoas fazem uma correlação, né, com um susto, mas não chega a ser um susto. E esse reflexo de sobressalto em roedores, né, em outros mamíferos, ele é bastante estudado como uma forma de se avaliar, né, a eficiência da integração sensório-motora. Então, como que está a integração, né, e a velocidade de resposta, né, motora frente a um estímulo sensorial. E a grande vantagem, né, de se avaliar o reflexo de sobressalto é que, assim como ele é feito em roedores, a gente consegue avaliar exatamente o mesmo reflexo em indivíduos humanos, só que em vez de ver, né, a flexão muscular assim do corpo todo, são colocados eletrodos aqui no óculo orbital, né, próximo ao olho, e o indivíduo vai receber os estímulos aqui num fone de ouvido. Então, a gente tem essa vantagem de ser uma medida altamente translacional. Tá? Então, a gente foi fazer, né, esse tipo, né, de avaliação nos animais que haviam sido infectados pelo vírus da Zika, e o que a gente observou é que a gente não teve nenhuma alteração na intensidade do sobressalto, ou seja, né, na eficiência desse reflexo motor, tanto em machos quanto em fêmeas, mas a gente observou um retardo na resposta, certo? A latência, ou seja, o intervalo entre a apresentação do estímulo sonoro e o sobressalto em si, ela é maior, desculpa, nos animais que foram infectados pelos vírus da Zika do que naqueles animais que não haviam sido expostos a esse vírus, mostrando então, tanto em macho quanto em fêmeas, que a gente tem esse retardo, né, na resposta nessa integração sensório-motora, né, um retardo na resposta, né, na velocidade de condução desse impulso, o que também é observado em indivíduos com transtornos do espectro da esquizofrenia. Então, mostrando assim, foram feitas outras, né, baterias de ensaios comportamentais. A gente não tem tempo aqui de mostrar muita coisa, mas isso aqui mostra um indício, né, de, mais uma vez, esses indivíduos, né, que foram infectados por esse vírus precocemente, eles podem apresentar alterações sensoriais, alterações na condução neuronal por muitos anos após o seu desenvolvimento. Tá? Então, ok, né? O que poderia estar causando isso, né? Uma infecção viral é algo muito complexo, desencadeia diversas respostas, né? A principal delas, né, é a inflamação. Então, a gente tem um papel muito importante, né, de citocinas pró-inflamatórias, né, redução das citocinas anti-inflamatórias. Se essa infecção, então, ela ocorre no período gestacional, a gente tem um papel daquilo que é chamado de resposta imune materna, que seria a resposta a resposta inflamatória, a resposta imune da mãe, podendo causar prejuízos ao desenvolvimento do feto, ou se essa infecção é nos períodos iniciais do desenvolvimento, onde a barreira hematoencefálica ainda não está completamente madura, né, a gente teria, então, essa resposta inflamatória exagerada no próprio bebê, podendo contribuir para alterações, né, metabólicas e alterações neuroquímicas nesses indivíduos em desenvolvimento. E nos chamou a atenção uma dessas alterações, que foi um desequilíbrio na chamada via da quinurenina. Quem é essa via da quinurenina? A via da quinurenina é a principal via de biotransformação do aminoácido essencial triptofano no nosso organismo. Cerca de 95% do triptofano oriundo da dieta, ele é convertido à quinurenina. Certo? E essa quinurenina, então, ela nos chamou a atenção porque a sua catabolização é capaz de gerar uma série de metabólitos que são neuroativos. Tá?
Dentre eles, eu destaco aqui o ácido quinurênico. O ácido quinurênico, ele normalmente é visto, né, como um agente neuroprotetor, porque ele tem atividade antioxidante e ele é capaz de bloquear receptores do subtipo, especialmente subtipo NMDA de glutamato. E esse bloqueio pode ter, sim, em determinadas fases, né, determinados períodos da vida, principalmente frente à neurodegeneração, um papel neuroprotetor importante. Tá? Mas ele também age em outros alvos no sistema nervoso central, né? Com destaque aqui também o receptor GPR35, que é um receptor hoje da família dos receptores opioides, e ele também é um antagonista de receptores nicotínicos de acetilcolina do subtipo alfa-7. E quando a gente tem, então, né, um processo neuroinflamatório marcante, o que a gente tem é que as citocinas pró-inflamatórias, então, elas são capazes de aumentar a expressão das enzimas que transformam o triptofano em quinurenina, e isso leva, então, a um acúmulo de ácido quinurênico, certo? E aí nos veio a pergunta, receptores glutamatérgicos, né, de receptores NMDA, receptores nicotínicos de acetilcolina, são importantes durante o neurodesenvolvimento e são receptores que já foram envolvidos, né, na fisiopatologia dos transtornos do espectro da esquizofrenia. Será que esse excesso de quinurenina e, consequentemente, de ácido quinurênico em períodos precoces do neurodesenvolvimento não poderia contribuir, né, para o desenvolvimento desses transtornos? Então, a gente foi para a literatura e encontrou alguns indícios de que sim, de que essa hipótese era válida, né, que a gente já teve, então, no cérebro de pacientes com esquizofrenia, né, encontradas desregulações no metabolismo da quinurenina relacionadas ao aumento, né, de citocinas pró-inflamatórias, principalmente, né, relacionados a déficits de atenção e aumento dos volumes de ácido quinurênico. E mais ainda de que infecções virais precoces, e nesse trabalho aqui, o grupo da Sophie Erhard, lá da Suécia, eles utilizaram a infecção pelo vírus influenza A, é capaz, né, de causar esse desequilíbrio na via da quinurenina, levando ao acúmulo do ácido quinurênico no cérebro desses animais. Então, a gente pensou, né, vamos investigar o papel dessa via mais especificamente. Então, esse trabalho aqui é um trabalho que está sendo muito bem conduzido, né, pela aluna de doutorado lá do laboratório Brenda, né, em colaboração com a aluna de mestrado Bruna e com a Andriele, que é a aluna de C, onde a gente está, então, trabalhando na caracterização de um modelo onde os animais são expostos a altas doses de quinurenina durante o período neonatal, entre o dia pós-natal 7 e 16, e aí quando eles atingem a idade adulta, a gente faz, né, uma série de tarefas comportamentais com esses animais, tentando novamente identificar alterações que poderiam estar relacionadas a um risco de desenvolvimento de esquizofrenia. Então, aqui eu vou trazer também alguns dos resultados que a gente obteve até o momento, né? Esse resultado, então, ele é dos animais quando eles foram submetidos, expostos à quinurenina no período neonatal, submetidos a teste de exposição ao campo aberto quando eles chegam na idade adulta. Esse teste, então, ele é um teste bastante simples, onde o animal ele é colocado dentro de um aparato redondo e ele pode explorar livremente esse aparato durante 30 minutos. E o que a gente, então, vai avaliar é o quanto ele se locomove e alterações no padrão de locomoção desses animais. E o que a gente pode identificar, então, que os animais, tanto machos quanto fêmeas, que foram expostos à quinurenina no período neonatal, apresentam um aumento dessa locomoção frente a um ambiente novo, que é considerado um ambiente estressor para os animais. Ok,
aumento de locomoção. Qual a correlação que a gente tem entre isso e os transtornos do espectro psicótico? Bom, esses transtornos do espectro psicótico, eles se caracterizam por uma diversa gama de sintomas, dentre eles os chamados sintomas positivos da esquizofrenia, que incluem os delírios e as alucinações, né? E a gente, infelizmente, não tem como saber se um animal está tendo delírios ou alucinações. Mas uma das características que tem uma base neuroquímica similar e que também é apresentada por esses indivíduos é a agitação psicomotora. Então, esse resultado aqui nos dá um indício, né, ou nos demonstra que esses animais eles estão apresentando algo similar a essa agitação psicomotora que merece ser melhor investigado, principalmente, né, a gente olhar para alterações na neurotransmissão dopaminérgica aqui para então confirmar que essa alteração teria uma relação mais próxima com um risco de desenvolvimento de esquizofrenia. O segundo resultado interessante que a gente encontrou foi justamente quando a gente foi olhar para o reflexo de sobressalto, né? Aquele mesmo teste que a gente realizou com os animais que foram infectados pelo vírus da Zika. Aqui o que a gente observou é que os animais expostos à quinurenina, novamente, tanto machos quanto fêmeas, eles apresentam uma leve redução na amplitude da resposta de sobressalto, né, na amplitude máxima dessa resposta, mas eles também apresentaram aquele mesmo retardo na velocidade de condução do reflexo, ou seja, eu tenho também um aumento do intervalo entre a emissão do estímulo sonoro e a ocorrência do sobressalto, mostrando mais uma vez que a velocidade de transmissão desse estímulo ela está prejudicada. Né? Então, esse resultado aqui nos chamou muita atenção, porque faz uma ligação, né, direta com aquilo que a gente tinha visto, né, nos animais infectados pelo vírus da Zika, né, e abre muitas hipóteses de trabalho interessantes, né, como, por exemplo, será que os animais infectados com o vírus da Zika têm um desequilíbrio na via da quinurenina? E outra, né, como que esse excesso de quinurenina e provavelmente ácido quinurênico aqui está contribuindo, né, para retardar essa transmissão nervosa, aqui levando, né, essa alteração nesse reflexo. Né? Então, também são perguntas que a gente está interessado em responder daqui para frente. Então, como conclusões parciais até dessa primeira parte que eu trouxe para mostrar aqui para vocês, a gente pode determinar, né, que modelos de infecções neonatais ou de desequilíbrios na via da quinurenina são capazes de modular aspectos relevantes para o estudo dos transtornos do espectro da esquizofrenia em roedores e que podem, então, servir como modelos interessantes para a gente aprofundar os estudos na compreensão da fisiopatologia desses transtornos. O segundo grupo de insultos que a gente vem estudando é a questão, né, do abuso de drogas, e o abuso de drogas, então, ele se torna mais importante numa segunda fase do neurodesenvolvimento, que é a fase, né, um período crítico da adolescência. Né? Porque a adolescência, né, ela é um período onde, né, os sistemas de controle de impulsos ainda não estão completamente maduros, o adolescente ele tem essa tendência, né, a correr mais riscos, a experimentar mais, e é geralmente onde os transtornos de abuso de substâncias, no geral, eles têm início. Então, mais especificamente, a gente tem um interesse, né, no estudo de duas substâncias, né, que são os cigarros de tabaco, ou hoje em dia, mais especificamente, a nicotina, né, especificamente, né, agora com a introdução dos cigarros eletrônicos, voltou a aumentar muito o consumo dessa substância, né, por adolescentes, apesar desses cigarros serem proibidos aqui no Brasil. E o que a gente pode ver, né? A gente vê uma incidência, né,
gritante de pacientes com esquizofrenia que fazem uso de nicotina. Enquanto o uso da nicotina, e esse daqui é um número, né, um dado epidemiológico pré-vaping, né, hoje em dia esse número é maior, mas na população em geral é em torno de 20% da população usuários de cigarro de tabaco, cerca de 90% dos indivíduos com esquizofrenia fazem uso de cigarros de tabaco. E isso levanta muitas hipóteses, né, de seria uma tentativa de automedicação ou esse abuso de nicotina está contribuindo para uma piora sintomatológica nesses indivíduos. A segunda droga que a gente tem algum interesse também é a maconha, né, mais especificamente o THC. E já existem dados que mostram, né, que uma sobredosagem aguda de THC pode levar ao desenvolvimento de episódios psicóticos em adolescentes, mas o mais importante é que usuários que fazem uso de formas de maconha ricas em THC, como haxixe, como skunk, e particularmente tem se tornado um problema de saúde pública atualmente, os canabinoides sintéticos como K2, K4, K9, que infelizmente estão invadindo a sociedade brasileira no momento. Já foi demonstrado que o abuso dessas substâncias durante a adolescência pode aumentar em até 6 vezes o risco de conversão à psicose. Então, muitos estudos foram realizados, né, observando o efeito dessas substâncias isoladamente no cérebro da adolescência, né, com destaque aqui, né, para esquizofrenia, mas a gente ficou se perguntando, gente, mas grande maioria daquelas substâncias que usam cannabis também fumam cigarros de tabaco. E o contrário também é verdadeiro. E quais seriam, então, as consequências desse uso duplo, desse uso combinado das duas substâncias? Então, essa foi o alvo da tese de doutorado da Patrícia, né, que terminou o doutorado com a gente durante a pandemia, em 2020, 2021, aí também do trabalho de conclusão de curso do mestrando Luiz Eduardo, certo? Onde eles, então, desenvolveram um modelo de exposição concomitante à nicotina e a um canabinoide sintético, né, o WIN55212, que ele tem um mecanismo de ação similar ao do THC, durante os dias pós-natal 28 e 47, que é considerado o período da adolescência dos roedores, e depois, então, a gente submeteu esses animais a testes comportamentais, mais especificamente, um teste que chamou a atenção foi o teste de reconhecimento de objeto novo. Nesse teste, então, ele é um teste onde a gente avalia a memória de reconhecimento dos animais, onde o camundongo ele é colocado, né, num aparato na presença de 2 objetos idênticos e ele pode explorar esses 2 objetos livremente. Depois de um certo intervalo de tempo, ele retorna para esse mesmo ambiente. Um desses objetos agora foi trocado por um objeto novo. Roedores são notoriamente curiosos, então, se a memória deles estiver intacta, ele vai reconhecer o objeto familiar e vai passar mais tempo investigando o objeto novo. Se ele tiver algum prejuízo de memória, não é isso que a gente vai observar. E o que a gente pode ver é que naqueles animais expostos à nicotina, apenas a nicotina na adolescência, eles exploravam mais o objeto novo em detrimento do objeto familiar, então mostrando que a memória de reconhecimento deles estava intacta. O mesmo aconteceu com aqueles animais expostos apenas ao canabinoide sintético, ao WIN, também a memória intacta. Mas aquele grupo de animais que foi exposto concomitantemente à nicotina junto com o WIN já não reconheceram o objeto familiar e exploraram de forma similar ambos os objetos, mostrando então um prejuízo na memória de reconhecimento. E aí a gente se perguntou, ok, mas será que essa alteração ela é mesmo característica da adolescência
ou ela é uma alteração que pode acontecer em qualquer período do desenvolvimento. Então, a gente agora foi avaliar animais na idade adulta, certo? A gente fez exatamente o mesmo protocolo, só que iniciou a exposição às drogas lá no dia pós-natal 70, onde esses animais eles já são considerados jovens adultos, né? E o que a gente pode ver é que agora os animais que foram submetidos, né, expostos, né, concomitantemente à nicotina e o WIN, não apresentam mais o prejuízo de memória. Eles reconhecem o objeto familiar e passam maior tempo explorando o objeto novo. Então, mostrando que é uma característica, então, do abuso dessas duas substâncias durante o período da adolescência. Então, isso mostra o risco, né, da utilização, agora principalmente nesses cigarros eletrônicos, que hora os indivíduos estão lá com um cartuchozinho de nicotina, hora eles podem ter acesso a um cartucho de THC e ficam trocando, o risco, né, de desenvolvimento de alterações cognitivas, né, alterações de memória, né, pelo efeito somatório, né, se não sinérgico, dessas duas substâncias. Então, dessa parte do trabalho, o que a gente pode concluir é que sim, que a adolescência é um período crítico, né, mais vulnerável ao efeito de drogas de abuso e que a exposição, né, a substâncias aumenta o risco, especialmente de prejuízos cognitivos nesses indivíduos. Certo? Quanto tempo eu ainda tenho? Acho que deve estar bem. Pode ficar tranquilo, ainda temos um tempinho. Tá, então, é para terminar, certo? É o último fator de risco, então, que a gente tem interesse de estudar no laboratório, que é o estresse. Então, o estresse, ele também está relacionado, né, com o desenvolvimento dos transtornos do espectro psicótico, principalmente o estresse de grande intensidade no período da adolescência, mas, mais especificamente, o nosso interesse é ver o papel do estresse no desenvolvimento de transtornos depressivos. Por que isso? Porque quando a gente olha para os fatores ambientais que estão envolvidos, né, com um aumento de risco de desenvolvimento de depressão, a gente encontra, né, perdas, privações, luto, desastres naturais, guerras, muitas alterações, muitas fatores, digamos assim, relacionados ao estresse crônico. Certo? Então, a gente estuda o papel do estresse crônico, né, como sendo ele, né, um dos principais fatores que aumentam o risco de desenvolvimento de síndromes depressivas. E quando a gente vai olhar para os modelos animais de depressão e ou de ansiedade já descritos na literatura, a grande maioria deles faz uso de estresse. A gente tem os modelos, né, de separação materna, os modelos de isolamento social, modelos de defesa, de derrota social, que são todos considerados modelos de estresse social, o modelo do desamparo aprendido, né, que é um modelo de estresse físico, mas o modelo que nos interessou trabalhar é justamente o modelo do estresse crônico imprevisível, onde esses animais, então, eles são submetidos a uma série de estressores de forma randomizada e imprevisível, e isso então levaria ao desenvolvimento do fenótipo depressivo, do tipo depressivo, né, nesses animais. Então, esse trabalho vem sendo desenvolvido no laboratório, né, pela mestranda a Raquel Pereira de Barros e a aluna de iniciação científica Ana Clara, onde a gente fez, então, uma exposição dos animais a todos esses estressores, né, inversão do ciclo claro-escuro, luz estroboscópica, né, luz piscante, retirada de ração, retirada de água, encharcamento do material de cama, retirada do material de cama, inclinação da caixa moradia e estresse por contenção. Em um dos grupos, a gente fez essa exposição de forma randomizada durante 6
semanas, e no segundo grupo a gente fez essa exposição durante 8 semanas e fez a avaliação do comportamento dos animais na semana seguinte. E o que a gente pôde observar, naquele mesmo teste de exposição ao campo aberto, é que as fêmeas expostas durante 6 semanas ao estresse apresentavam uma redução da exploração desse aparato. Elas iam menos vezes para o centro do aparato. E como que a gente interpreta esse dado? Os animais, os roedores, eles se sentem mais seguros próximos a paredes, próximos a lugares mais confinados, que é onde eles podem encostar, né, os seus bigodinhos, as vibriças na parede e se sentir mais protegidos. Então, eles têm uma aversão a ambientes abertos como centro, né, do campo aberto. Um aumento da exploração desse campo aberto mostra que esse animal está vencendo esse conflito, né, entre a curiosidade dele de explorar e a vontade de ficar perto da parede. Então, é considerado como indicativo de redução de ansiedade. O que as nossas fêmeas apresentaram foi uma diminuição da permanência no centro desse aparato. Ou seja, elas ficam mais tempo próximo à parede, o que a gente pode interpretar como um indicativo de aumento de ansiedade, mas apenas após 6 semanas de estresse e só nas fêmeas e não nos machos. E para a gente ver alguma alteração mais relacionada ao fenótipo do tipo depressivo, a gente precisou de uma exposição durante 8 semanas nesses animais. Então, esse fenótipo, então, ele é observado em diversos testes. Um deles é o teste do nado forçado, onde os animais são colocados em um cilindro com água e eles podem, então, são colocados para nadar, e a gente observa o comportamento de imobilidade desses animais, que é o momento que eles ficam só boiando, fazendo os mínimos movimentos para permanecerem com a cabecinha de fora. Esse comportamento de mobilidade, ele é considerado como uma resposta à situação de estresse agudo. E quanto mais tempo ele se mantém imóvel, isso demonstra que ele tem uma hipersensibilidade ao estresse, e isso estaria relacionado, então, ao fenótipo do tipo mais depressivo, né? Que ele desiste mais facilmente. E o que a gente pode ver, então, que após 8 semanas de estresse, as fêmeas apresentaram uma tendência apenas a um aumento desse tempo de mobilidade, sendo que nos machos a gente não teve alterações. Então, bom, a gente viu que esses dados são muito interessantes porque essa maior sensibilidade de mulheres ao estresse e a maior incidência de transtornos do tipo depressivo e transtornos de ansiedade em mulheres do que em homens bate com os nossos resultados. A gente está vendo nos nossos animais uma maior sensibilidade das fêmeas ao estresse. Mas 8 semanas para se chegar numa tendência é um período muito prolongado do que a gente consegue ver com outras espécies animais, principalmente com ratos, que são muito mais sensíveis a esses protocolos, e dificulta bastante o nosso trabalho. Então, com o objetivo, né, de reduzir o número de animais utilizados e otimizar, né, dentro dos preceitos éticos de utilização de animais, as meninas proporam uma alteração no protocolo, onde a gente passasse, de além de expor os animais aos estressores, desse um burst, desse uma dose, de ataque de corticosterona, que é o principal corticosteroide dos roedores para esses animais, logo no período da manhã, que é quando a corticosterona está baixando, para tentar, então, obter alterações comportamentais mais robustas e que pudessem ser melhor, atingir melhor nossos objetivos de avaliar novos alvos terapêuticos. Então, a gente passou a fazer isso que a gente chama agora, de modelo combinado, que são os animais que são expostos à corticosterona e à exposição dos estressores durante apenas 3
semanas. E o que a gente observou, assim, que depois dessas 3 semanas, né, então trabalhando especificamente com fêmeas, a gente submeteu esses animais a um teste mais específico de ansiedade, que é o teste de labirinto em cruz elevada, que mais uma vez explora o conflito, né, do animal entre ficar nos espaços fechados, que a gente chama de braços fechados do labirinto, ou se aventurar, digamos assim, e explorar os braços abertos. Então, se esse conflito ele é vencido, você tem redução, né, de ansiedade. No caso, as nossas fêmeas passavam menos tempo nos braços abertos, então elas preferiam ficar protegidas, mostrando mais uma vez o aumento de ansiedade, mas dessa vez com a metade do tempo de exposição. Tá? Então, levando a uma otimização do modelo. Além disso, agora a gente observou um aumento significativo no tempo de mobilidade no teste do nado forçado. Então, mostrando apenas que após 3 semanas, né, desse modelo combinado, a gente tem uma alteração robusta, né, nesse tempo de mobilidade, demonstrando o desenvolvimento de alterações comportamentais relacionadas ao fenótipo depressivo em animais. Então, como última conclusão, né, desses dados, a gente pode concluir que os camundongos fêmeas são mais suscetíveis ao efeito do estresse do que machos, e que apesar, né, dos suís ser uma linhagem resiliente ao estresse, o uso de modelos, né, que a gente chama de modelos de double hit, de intervenção dupla, possibilita o estudo, né, de transtornos relacionados ao estresse nesse modelo. Eu gostaria. E quais são as perspectivas, então, né, agora que a gente tem todos esses modelos na nossa mão, né, a gente tem muito interesse em estudar, né, buscar novos alvos terapêuticos, entre eles, né, o interesse particular nos receptores nicotínicos de acetilcolina, que eu tive a oportunidade de estudar durante o meu pós-doutorado. Então, aguardem as cenas dos próximos capítulos. Eu queria agradecer muito, né, ao grupo do laboratório, né? Nós somos um laboratório compartilhado, onde nós temos 5 professores, no momento, um grupo bastante grande de pós-graduandos, nem deu para colocar o nome de todo mundo aqui, iniciação científica. Aqui eu trouxe o nome de alguns ex-integrantes do laboratório que contribuíram muito para esses dados que eu trouxe para vocês hoje, alguns dos nossos colaboradores também, que ninguém faz ciência sozinho nesse mundo, e muito obrigada pela atenção, gente. Excelente, muito, muito obrigada, Gilda. Realmente Realmente eu que agradeço a é um oportunidade. assunto super interessante, né? Quando a gente pensa que, muitas vezes a gente pensa, são fatores genéticos apenas, mas questão de transtornos psiquiátricos, neuropsiquiátricos, de desenvolvimento, enfim, na verdade, uma mistura de fatores, né? Genéticos, ambientais, enfim, é muita coisa que afeta, né? E a gente nem sabe direito ainda dizer o quanto, né? Qual Mas a muito contribuição legal. de cada um deles, é exatamente nisso que a gente quer se aprofundar agora, né? A gente passou, digamos assim, por uma fase de otimização dos modelos, né? Para poder agora vamos mergulhar neles para poder começar a entender melhor o que está acontecendo aqui. Eu digo, né, que eu brinco quando eu dou essa conferência que a gente tem mais perguntas ainda do que conclusões, mas acho que isso é o que encanta a gente na ciência, né? Que a gente... Exatamente. Acho que a ciência é justamente isso, fazer mais perguntas, gerar mais perguntas do que resposta, né? Perguntas, pessoal. Se eu Deixa eu consigo abrir aqui abrir o o chat chat. aqui. Acho que só. Achei muito interessante, assim, eu trabalhei durante o meu mestrado com as quinureninas, assim, e é uma via muito interessante, são muitos compostos e que, entre eles têm compostos que são considerados benéficos, digamos assim, mas que em determinadas situações eles mesmos já podem
né, causar danos também. Então, assim, é uma via bem. E se a gente pensar que 95%, eu acho, do triptofano vai para essa via, né? É É muita coisa. É muita muita coisa. coisa. Essa é justamente a questão, né, que eu vejo, que a gente vê muito na literatura com o próprio ácido quinurênico. Né? Todo mundo coloca ele como o mocinho da história. Ah, é porque ele vai bloquear os efeitos nocivos do glutamato. Gente, peraí, o glutamato ele não é só mal. Né? Se você colocar num Exatamente. contexto de neurodegeneração, de repente de envelhecimento, onde o excesso de glutamato pode causar morte neuronal, ok, aí você tem um papel neuroprotetor. Mas e durante o desenvolvimento, nesses estágios precoces, o cérebro precisa do glutamato agindo para se Exatamente. desenvolver, certo? Então, a gente não pode bater o martelo. E quando você para ler a literatura ainda é muito enfática, né, nesse sentido de o ácido quinurênico é mal, o ácido quinolínico é bom, sabe? Então, quer dizer, o ácido Uhum. quinurênico é o bom e o ácido quinolínico é o mal. E fora uma infinidade de outros metabólitos, né, que a gente ainda não sabe muito bem a participação. Então, a gente está com Mas uma eu. colaboração super interessante com o grupo da professora Marina Silva, ali do IPPN, que é justamente para desenvolver um método, né, de metabolômica para tentar quantificar nesses modelos o maior número de metabólitos possível. Então, o modelo está em fase final de validação, e aí a gente vai poder ver isso ao longo do neurodesenvolvimento, sabe? O que vai ser muito bacana. Muito legal, é. Eu também encontrei efeitos deletérios do ácido quinurênico no meu mestrado. Ó, olha só. Na verdade, tudo, né, na vida Uhum. tem que ter o equilíbrio, né? É Tem como tudo em já. excesso ou falta. Uhum. Né? É tudo uma questão de dose, né? A Exatamente. diferença entre o remédio e o veneno é Né? uma questão de dose. Exatamente. O pessoal tá meio tímido hoje, que hoje também, depois que começou o seminário, que eu descobri que o pessoal da bioquímica, no Bioquímica, está sem internet, está sem Uhum. rede, Tá então sem acho que rede também no teve. fundão. Eu fiquei sabendo É, disso hoje de manhã também. eu vi Ainda agora há bem que pouco, eu fiquei então em acho que. casa, porque Não, realmente, mas aí acho que muita gente também não conseguiu entrar por causa dessa uhum, questão. sem problema. A gente está aqui, o meu e-mail vai ficar a gravação para vocês. Quem quiser, tiver mais interesse, quiser entrar em contato, a gente está à disposição.